Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cara, que jogo horrível ontem, hein? Flamengo 1, Corinthians 0 e foi pouco porque era pra gente ter tomado uma sacolada ontem. E eu tenho culpado, desculpa. Muita gente tá criticando o Hugo porque ele falhou no gol, realmente ele falhou. Amel, que escalação horrorosa. Vamos ver o que a imprensa tá falando aqui no Corintiano Informa. Muito bem, fã de esportes, voltando já com as imagens, os melhores momentos de Flamengo 1, Corinthians 0. Bom lembrar, foi uma noite de Copa do Brasil muito legal, 2 jogos bem legais da gente assistir, movimentados. O Atlético venceu o Vasco virada 2-1, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. A gente abre com o jogo agora das 9h45, repetindo, vitória do Flamengo 1-0 e ficou pouco, hein, Calçado? Embora o Corinthians também teve chances, mas a gente vai ver pelas defesas aí do Neneca como ficou barato esse 1-0 pro Corinthians. Calçado, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros, fãs de esportes. Não, ficou barato pelo placar. A gente tá falando de um mata-mata e esse jogo ele compõe todo o cenário do jogo da volta. Apesar do Ramon Dias. O Ramon Dias, você olha pro Corinthians no primeiro tempo, parecia uma formação que tem o seguinte nome: vou me livrar dessa porcaria hoje, que era a Copa do Brasil, porque é impossível alguém escalar o Igor Coronado para marcar. E ele deixou um meio de campo frágil, obrigando um jogador que não tem essa condição de marcar o lado direito do Flamengo. Ele tem que marcar o lado que tem o Wesley, tem o Gerson vindo do lado para dentro, e um Flamengo vibrando, né? Um Flamengo há um bom tempo você não viu o Flamengo com essa empolgação. Mudou o treinador. Mudou, empolgadíssimo. E aí, jogando bem. A perspectiva do Corinthians e ela é clara, olhando para o banco. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias, nesse ponto, está super certo. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E ele deixa o José Martínez no banco, ele deixa o Bidon no banco, ele deixa o Yuri Alberto no banco. Tá tudo certo. Agora, o fato desses jogadores estarem no banco não significa que, taticamente, você vai levar qualquer coisa para dentro de campo. E ele fez isso no primeiro tempo. Quando ele corrige no segundo tempo, coloca mais um zagueiro, coloca um volante, o Martínez ao lado do Charles, o Corinthians muda. Com o Yuri Alberto também, o Corinthians muda radicalmente. Sim, em relação ao Corinthians do primeiro tempo, né? E teve até chance de fazer gol no Flamengo, mas é um placar, é uma vitória importante, mas é um placar que poderia ser muito maior para o Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo acertou a bola no gol 7 vezes, se saísse com 2-0, estava justíssimo. Eu acho até que se saísse com uns 3-0 estaria justo também, Pedro Ivo. Que estreia, poderia ter sido ainda melhor se os gols tivessem saído como foram criados, né? Mas que bela estreia do Felipe Luiz, hein, ô Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade, Jean, Birro, fã de esporte com a gente. É muito louco, né? Porque se o Corinthians também achasse um empate ali no momento que a defesa do Flamengo salva, a gente já está aqui debatendo como é que seria, se o Corinthians se livrou. Mas sim, em termos de volume, principalmente, e não é volume de estar posicionado no campo do ataque, porque há uma semana atrás a gente falava do Flamengo estar posicionado no campo do ataque do Peñarol. Mas como? Com que dinâmica? Pressionando como? Circulando a bola com que velocidade? Entrando na área com que velocidade? Isso não tinha, então hoje teve. Hoje você viu um volume que era transformado em grande chance. Tá vendo a bola na trave aí, deve ter sido a 5ª, 6ª, 7ª grande chance do Flamengo no jogo. E aí, outra bola, o tanto de chance. Eu lembro que na semana passada, o Hugo salvou a parte. A gente falava aqui no linha de passe, o Pirner tava, o Jean tava, que não tinha um grande lance para você chamar de aquela bola que faltou. Aquele gol perdido. Não tem o lance que era o retrato da eliminação. Hoje você tem os 4, 5, 6 lances que são o retrato da vantagem que poderia ser maior. Então isso diz muito sobre a imposição que foi o jogo de hoje por parte do Flamengo. E a gente vai entrar num debate aqui daqui a pouco sobre o trabalho de Felipe Luiz, entrada de Gabigol, coisas que só a mobilização do elenco. Porque, e aí uma informação, né, William? O time que entra em campo hoje com o Gabigol de titular, ele nem sequer treinou o jogo. Pois é, então, é isso que eu tô falando, não teve trabalho. Porque quando o Felipe Luiz deixou de fazer os trabalhos lá individualizados, setorizados, quando ele monta os 11 jogadores em campo, o Gabriel não estava. Era o Plata, que aí o Plata acaba sendo sacado durante o dia, porque apresentou fadiga nos exames e tal, aquele monitoramento que a comissão faz. Aí entra o Gabriel, ou seja, o Gabriel entrou sem treinar exatamente com esses companheiros como titular. Então não é também para sentar e falar, não, porque ontem teve um trabalho específico que foi visto hoje em campo. Mobilização, circulação de bola rápida, que esse time sabe fazer, que te cobrava em outros jogos. Aceleração, pressão
pressionar. O Felipe Luiz falou muito isso na coletiva. Sim. Isso tudo foi feito diante de um Corinthians, o Calçado também falou, que você olha para a escalação do Ramon e convida também, né? Coloca a gente para marcar por dentro, para povoar, mas a gente que não é de combate. A lateral fica aberta, é toda hora 2 contra 1. E o Flamengo foi chegando, empilhando chances. Poderia sim sair com muito mais 1-0. Aliás, teve gol do Gabigol, mas estava em posição de impedimento. Também vamos ouvir o Ramon também justificando aí algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Oddi? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Tudo bem? William, boa noite, companheiros. Sobrou, eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos R$500 mil investidos. Um dinheiro bem aplicado, pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, a exemplo do Corinthians, que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo, mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção a postura do Flamengo e vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco, já tá pro Tite ninguém corria. Não, tudo bem, eu acho que de fato a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. 40 minutos, tá? O primeiro chute foi aos 40. Isso, os últimos 5 acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Peñarol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Peñarol, mas ficava ali, um toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados. Aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou, assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, vamos marcar com uma segunda linha de 4 e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se que fosse, vai para o outro. O Hector foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses 2 meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar 2 meias, ou ele tá pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola e esses 2 caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, olha aí, olha os parças aí do Felipe Luiz. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta e o Gerson. Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, né? Dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né, que estava treinando, como disse aí o Pedro Ivo. Mas eu acho que todo mundo entregou. O Gabigol a gente pode discutir aqui a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais, outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. O Flamengo só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, De La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Gerson. Tempo hoje um pouco abaixo. Gerson. Sim. Mas maratona de jogos muito pesada. Arrascaeta.
também jogando muito abaixo, fisicamente Todo devendo. final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não está bem fisicamente. não tava O Gabigol mesmo. não vou nem falar da parte Não, física. não, mas em campo eles realmente demonstravam isso. Ninguém estava inventando. inventando. Não, tô falando da parte técnica. Outra questão. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Isso. Questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais. Pô, nossa. Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por causa de jogar a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Então, Gente que desistiria hoje. Então eu fico me questionando, porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Meses. Os últimos Eu ia meses. perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Não, eu tô tentando, eu não me lembro de uma partida Eu tô tentando buscar. como essa. O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava... No Maracanã, né? O 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha, assim, pra mim a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso Mas de... a Isso aqui é só ideia de jogo. disso. Não, eu acho que... Claro que ela entra na discussão Cara, e ela é importante, é discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade ela existiu, acho que acima da média sim, mas não dá pra dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Pra mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem, porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. O jogo direto, é o jogo vertical. Então, Sim. assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Aí já tem ele. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola pra ter a posse Ele de falou bola. que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Exato. Mas então, aí assim, vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, tá muito claro. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Né? Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse quarteto que jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão pra alguma vocês. coisa aí tem, não tô falando que pode se reproduzir isso. Se fosse que vai continuar hoje acontecendo. Porque o que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, se ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante, o Garra atrás dele, o Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São 4 jogadores. Sobram 2 volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Rian e o Charles, que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de 4 e tem o Garro, que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com 3. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, Romero e o Hernandes mais adiantado. Então assim, ele facilitou a chegada do Flamengo, porque não era uma linha de 4, eram 3, sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém, que é o Igor Coronado. Então, aí eu te pergunto, e se fosse o Penharol hoje outra vez? Seria esse mesmo Flamengo que vocês estão relatando? Porque seria, não, porque o Penharol não deu campo pro Corinthians, eu também acho. Tem um adversário que falou, Flamengo, vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil pro espaço hoje. Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Penharol, você identificaria essa vontade. O Penharol marcava 5 vezes mais que o Corinthians hoje. Nossa, mas o Penharol é um time organizado. Perfeito. Isso aqui, o que se viu dentro Eu do não campo, sei se o Flamengo construiria com tanta facilidade, mas que ele esmagaria o campo de ataque, varia o Penharol ficar dando bico pra frente o tempo inteiro. É que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que assim, a gente fala da tal gente vai ver isso da nos próximos intensidade. jogos, né? Primeiro, Não, hoje. Os a próximos jogos são os intensidade próximos para jogos. roubar a bola, você só consegue ter no momento em que o seu adversário tá com a bola. É uma questão lógica. Não era precisa não muito... era o que o Penharol queria. E aí vamos lembrar.
A média de posse de bola do Flamengo contra o Peñarol foi 75% de posse de bola. Basicamente não dava para ser maior. Quer dizer, o Flamengo teve a bola o tempo todo contra o Peñarol e não dava para ser mais intenso para roubar a bola do Peñarol. Por isso que eu tô dizendo que para mim a questão nem é tanto essa. A questão é o que o Flamengo fez a partir do momento em que ele teve a bola. Contra o Corinthians hoje, 57% de posse de bola. Então assim, ele não teve tanta bola assim, mas na hora que ele teve, ele agiu da maneira como agiu, e aí eu tô plenamente de acordo com o Calçade. É claro que contra o Corinthians fica mais fácil você agir dessa forma, porque a escalação do Ramon Dias no primeiro tempo foi bizarra. E não tô falando como profeta do acontecido. Eu olhei a escalação e falei, cara, tudo bem você imaginar que você vai escalar Coronado e Garro juntos em algum momento. Com qual proteção? Não contra o Flamengo no Maracanã num jogo de mata-mata. Então ele saiu agradecendo os deuses. Uma amostragem que a gente usou bastante, um dado que a gente usou bastante nos 2 jogos com o Peñarol, era como caras fundamentais no meio de campo do Flamengo perdiam muitas bolas, que era o caso de Arrascaeta e De La Cruz. Eu não sei exatamente, o Vitor pode até olhar. Eu acho que o Arrascaeta também perdeu coisa de entre 15 e 20 bolas hoje. Só que é o que o Tia fala, eu acho que é mais do que não ter a bola, é a postura depois. Depois que se perdia a postura, eu acho que não ia ter esse cenário de jogo do Peñarol. Mas a postura era diferente, não era simplesmente porque o Gabriel estava jogando, ou porque ele estava no Maracanã, ou porque tinha um treinador novo. Esse grupo aí se comportou de forma diferente, até quando ele caiu nos mesmos erros de um jogo contra o Peñarol. Perde a bola, acelera, abafa, pega, inverte para buscar o cara que vai entrar na área. Não inverte para 1, 2, 3, 4, 5. Que o Peñarol se defendia assim, Calçado lá. Peñarol tinha 2 volantes em linha. A falta de velocidade do Flamengo para circular a bola facilitava para esse Peñarol. E hoje a coisa foi acelerada. Peñarol tinha os 2 volantes aqui, Baez de um lado, quem que jogou lá no primeiro jogo? O Cabreira. Baez e Cabreira, que eram atacantes, mas que jogaram aqui o tempo todo fechando. Então você tinha um time muito trancadinho, com o Léo Fernandes e o Max Silveira. Não, era um time organizado. O Corinthians foi uma desorganização, sim, que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Então, assim, na minha cabeça o que pensava Ramon Dias a respeito do jogo? O que ele quis fazer? Porque é óbvio que não ia segurar o Flamengo. E eu estou usando o exemplo de uma equipe, de um Peñarol, que é um time organizadíssimo, que não foi o Corinthians. Para chegar onde? No Flamengo. O Ramon Dias, como ele já fez algumas poucas vezes, quando ele jogou com o Garro atrás, com o Coronado atrás do Garro, contra equipes mais fracas, ele não acreditou que o Flamengo conseguiria exercer uma pressão como essa. Ele achava que o Coronado ia contribuir para acionar o Garro, o Romero e os jogadores mais avançados. Ele fez uma aposta e a aposta foi muito errada. Muito errada pelo que vocês disseram, porque o sem bola do Coronado não é bom, e principalmente porque o Corinthians, quando recuperava a bola, não tinha nem tempo de pensar, e aí é mérito do Flamengo, para tentar fazer essa transição e usar o Garro e o Coronado, e quem sabe o Garro até se recuasse um pouco mais para conseguir acionar o seu centroavante, que ficou lá isolado. E foi que mesmo não sendo lá o melhor jogador do mundo, o centroavante mais sonhado, nem a primeira opção, acabou sendo vítima daquilo que o time não conseguiu produzir com a bola, o Corinthians, porque a aposta do seu técnico não funcionou. Eu lembro que a gente discutiu aqui algumas vezes, William. Muita ingenuidade. Dá pra jogar o Coronado como um terceiro jogador de meio de campo e o Garro mais avançado? Depende do time que você vai enfrentar. Falei contra o Palmeiras. Tá. Agora eu vou te perguntar um negócio. Quanto te surpreende este Flamengo com mais vontade, este Flamengo cheio de energia? Quanto esse Flamengo te surpreendeu hoje? E quando você fica sabendo que não vai ter o Tite e que vai ter o Felipe Luiz. Aí você vê esse Flamengo, você ficou surpreso? Você treinador do Corinthians, não sabe? Então, você treinador que já viveu isso, não sabe que os caras vão voar? Então, porque... a escalação não me surpreendeu. Eu falei que para segunda-feira, eu falei que achava que esses caras iam jogar todos. Cara, que jogo horrível. Na boa, o padre disso tudo é do Ramon Dias. E é o segundo jogo que erra na escalação e erra em não modificar o time durante
durante o jogo. Cara, contra o São Paulo, quando deu 10, 15, 20 do primeiro tempo, já era pra ele ter alterado o time. Até porque já começou com a escalação errada lá, que era o Corinthians ir pra cima pra amassar o São Paulo, porque o São Paulo tava fragilizado pela eliminação. Mas não, foi jogar recuado, a gente tomou no rabo. Aí chega ontem contra o Flamengo. Pô, o Flamengo tem uma seleção, vamos ser sinceros. O time do Flamengo é uma verdadeira seleção. Tiram os jogadores e no banco tem jogadores melhores do que os que são titulares do time hoje. Então, assim, é uma verdadeira seleção, não dá pra vacilar. Se você não jogar direitinho em cima dos caras, não dá pra vacilar. Qual é o meu problema? Quando é pra atacar, o Corinthians joga com o time defensivo. Quando o Corinthians é pra jogar na defesa, ele quer jogar com o time ofensivo. Ontem até entendi, colocou o Coronado e o Garro junto, porque ele quis melhorar o jogo do Flamengo. O Flamengo tava jogando só com o volante. Então, ele achou que, como só tinha um volante de marcação, o Corinthians poderia jogar com meia a mais. Ótimo. Mas, quando deu 20, 25 do primeiro tempo, ele já tinha que ter feito a alteração. Félix Torres entrou ontem com a camisa do Flamengo por baixo. Só pode. Cara, péssima partida. Nunca vi jogando tão mal assim com a camisa do Corinthians. Não acertava um passe. Pelo contrário, só dava passe no pé do Flamengo só. Não ganhava uma jogada. Félix Torres ontem foi mal demais. Era pra ter saído no primeiro tempo. Outro jogador que não jogou nada, Charles. Cara, o Charles ontem, cara, péssima partida. Ele não ganhava uma bola, não roubava uma bola. E, não conseguia ganhar uma dividida, não conseguia ganhar nada. Ele tava muito mal. Esses dois aí já era pra ter alterado no primeiro tempo. Mas assim, vamos lá. Tem um jogador que tá pedindo passagem. André Carrillo. Por que não começou com esse jogador no meio campo e não começou com o Yuri Alberto lá na frente? Eu sei, a maioria da torcida não gosta do Yuri Alberto, porque perde muitos gols e tal. Cara, ele é o melhor centroavante que a gente tem. Pode reclamar à vontade, mas hoje é o melhor centroavante que a gente tem. Tanto que você vê que quando trocou no segundo tempo ele melhorou. Mas o André Carrillo ali no meio campo é necessário pra ontem. Contra o Inter, vamos ser sinceros, é um jogo que a gente precisa ganhar de todo jeito. Começa com o volante o André Carrillo ao lado. Tem que ser assim. Senão o Corinthians não vai conseguir sair dessa Z4 nunca. A gente já errou contra o São Paulo, errou o Flamengo. E vamos ser sinceros, contra o Flamengo saiu barato, 1-0, a gente tá vivo ainda. E o Corinthians tem tudo pra no mínimo reverter esse placar e ir pros pênaltis, pra não falar que quando você tem condições de ganhar de 2 gols de diferença pra final. Mas assim, desculpa, a comissão técnica tá fazendo tudo pra o ano que vem eles não continuarem. Esses são erros fundamentais. Cara, só um cego não consegue ver. A gente assistindo o jogo ontem era pra ter alterado. É que eu acho que assim, deve ter alguma legislação ali no futebol que não pode fazer alterações durante o primeiro tempo. Cara, troca no primeiro tempo. Viu que tá errado, já troca 2, 3 jogadores. Não fica esperando tomar um gol. E pra gente terminar esse vídeo aqui, falar mais algumas coisas. Pênalti do Flamengo, não foi. Cara, aquilo não existe. Ainda vem o PC lá do Sport TV vir falar que foi pênalti. Gente, olha o lance. Tem vários jogadores caindo na mesma posição que tá caindo o jogador do Corinthians. Caindo com o braço aberto. Não tem como o jogador levantar com os braços apertados. Não tem como. Cara, o cara conseguiu errar. PC Oliveira conseguiu errar dentro de um estúdio. Depois que ia reclamar do VAR. Tá igualzinho o VAR. Mas pelo menos o VAR não errou ontem. Não foi pênalti. Isso não é pênalti nunca. Agora aquela questão do impedimento lá, desculpa, pra mim, não é impedimento nunca. Porque pra mim isso aí é a mesma jogada que aconteceu com o Giovani. Não sei se vocês lembram contra o Grêmio, se eu não me engano. Que a bola vem lançada e os caras pegam 5 centímetros do calcanhar dele e dá impedimento. Cara, isso aí tem que mudar. Isso não é impedimento. Contra o Corinthians e o Giovani não foi impedimento. E ontem, no Gabigol, no gol do Flamengo, também aquilo não é impedimento. Cataram um tequinho do ombro do cara e deram impedimento. Então, é isso. Vamos pra próxima. Eu acho que ainda dá pra reverter. Coloque nos comentários o que você achou do jogo de ontem. Esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like e também colocar nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem. Cara, complicado, né? O Flamengo ganhou, mas a gente tá vivo ainda. Coloque nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!